A paz do Senhor mais uma vez para você e família. Vamos neste momento outra vez meditarmos na palavra de Deus. Salmo de número 119, versículos de número 9, 10 e o 11, que nos diz: Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, o texto que no momento acabamos de ler, o salmista ele fala diretamente ao jovem que no texto aparece como mancebo. Mancebo aqui tem a ver com jovem, com aquele de idade ainda muito pequena. E ele trata sobre a purificação do jovem. Como purificará o jovem o seu caminho? Aqui ele fala da palavra purificação, que tem a ver ou significa ou representa a santidade, a pureza diante dos olhos de Deus. E ele disse: como purificará o jovem, ou mancebo? Talvez na sua tradução esteja jovem. Ele disse: observando conforme a sua palavra. Observe que ele fala aqui de caminho. Em outro vídeo aí atrás, se você voltar aos nossos vídeos, você vai entender e encontrar em um vídeo que nós gravamos sobre caminho. E caminho aqui tem a ver com o comportamento, com as atitudes, com tudo aquilo que nós estamos fazendo, está relacionado a isso. E ele, como eu disse, ele trata com os jovens. Há ideia, há alguém que pensa que é impossível um jovem, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, ele servir a Deus, continuar na igreja, servindo ao Senhor. Dado a corrupção que nós estamos vivendo e envolvimento dos jovens em tantas coisas desagradáveis. Por isso mesmo, nós vemos muitas famílias sofrendo, muitas famílias desestruturadas, porque os jovens filhos têm se envolvido em séries de coisas que têm trazido um desastre para a família. E há aqueles que concluem que não há mais jeito para a juventude. Todavia, esse pensamento não é verdadeiro. É verdade que temos muitos jovens envolvidos em drogas, em crimes diversos. É verdade isso. Mas não é verdade que um jovem não possa servir a Deus nessa sociedade. É possível sim. O salmista ele faz uma interrogação: como purificará o mancebo o seu caminho? Há uma forma de purificar-se? Há uma forma de santificar-se diante de Deus? Há uma forma de servir a Deus com sinceridade em relação ao jovem? Existe sim, porque no versículo de número 9, parte final, ele diz: observando conforme a palavra de Deus. Ele não está dizendo aqui observando a palavra, porque observar a palavra é uma coisa, mas o que ele está dizendo aqui é observar conforme a palavra. Ou seja, eu posso estar observando a palavra e devemos observar a palavra, porque no momento que nós observamos a palavra, nós podemos regular todo o nosso comportamento, servir melhor a Deus. Ao observar, nós vamos encontrar o modo como Deus quer que a gente viva. Mas aqui está falando do caminho, ou seja, da vida do jovem, do todo do jovem, do comportamento do jovem.
Aí como é que ele pode purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra. Em outras palavras, significa colocar suas ações, o seu caminho, como está escrito, dentro dos ditames da palavra de Deus. Assim, o jovem vai conseguir viver uma vida de pureza diante do Senhor. No versículo de número 10, ele diz: De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista ele mostra que o coração dele era um coração que não havia reserva, porque quando ele diz de todo o meu coração, ele está dizendo: eu busquei o Senhor sem reserva, de todo o meu coração. Há um texto no livro do profeta Jeremias, quando Deus fala a Israel, ele diz: vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, o nosso coração não pode haver reserva, ele tem que ser inteiro, ele tem que estar liberado completamente para o Senhor nosso Deus. E aqui o salmista diz: de todo o meu coração eu te busquei. Ele está mostrando aqui, Senhor, dizendo aqui, Senhor, eu tenho buscado, eu tenho feito tudo o que posso. Eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho consagrado a minha vida de todo o meu coração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Não me deixa, Senhor, sair fora da tua palavra. E aqui, meu jovem, e todos que me ouvem neste momento, deve ser também a nossa oração, deve ser também o nosso comportamento. Observar a palavra de Deus, observar o nosso caminho conforme a palavra. Ou seja, a gente deve sempre confrontar o nosso caminho, nossas ações com a palavra. Ela vai provar, ela é o árbitro final que pode aprovar ou desaprovar o nosso caminho. E se assim nós fizermos, Deus com certeza nos ajudará a continuarmos. No versículo 10 ainda, quando ele diz: busquei de todo o meu coração, eu falei aqui, vou repetir, ele estava dizendo que o seu coração não havia reserva. E por isso ele diz: Senhor, eu tenho feito tudo o que posso, agora não me deixa desviar dos teus caminhos, Senhor, eu quero permanecer. Ele tinha o desejo, queridos, de permanecer na palavra de Deus. Eu digo sempre, aqueles que têm desejo, mesmo nas suas fraquezas, porque nós somos frágeis, se não for a misericórdia de Deus, a gente vai perecer. Mas mesmo na sua fraqueza, na sua infantilidade, muitas vezes, diante de Deus, porque às vezes nós nos tornamos infantis diante do Senhor, mas Deus compreende. O salmista, ele diz: não me deixe desviar, eu tenho te buscado todo o meu coração, eu tenho observado os meus caminhos conforme a tua palavra, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, para que eu não desvie dos teus mandamentos. Querido, por mais fiéis que sejamos a Deus, dependemos de que Ele nos assista e nos ajude. Neste momento, você deve fazer isso, nós devemos fazer isso, pedir a Deus: Senhor, não me deixa desviar. Ele tinha ansiedade, ele tinha desejo de permanecer servindo ao Senhor. Aí no versículo de número 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós encontramos muitas vezes na Bíblia dizendo a seguinte expressão: eu guardei a tua palavra, guardei a tua palavra. E está certo, nós devemos guardar. Quando a Bíblia fala em guardar, significa que nós estamos valorizando, não é? Nós estamos vivendo ou cumprindo aquilo que a palavra diz. Mas aqui o salmista ele não fala de guardar, ele fala de esconder. Há uma diferença em guardar e esconder? É claro que há uma diferença, sim. Eu queria dar um exemplo aqui. Imagine que você está na calçada de sua casa e você pega uma criança, você está com um objeto e chama aquela criança e diz para a criança: meu filho,
guarde esse objeto. E a criança entra depois do portão da calçada, e se ele colocar lá na garagem, se ele colocar na sala, se ele colocar lá no quarto, em cima da cama, ou de qualquer um móvel que esteja lá no quarto, está guardado, porque, olhe, o objeto estava na calçada. Se ele levou para dentro de casa, ele guardou. Mas aqui ele está dizendo, eu escondi. Ou seja, esconder aqui é mais do que guardar. Porque vamos considerar que a criança ou alguém que você pediu guardou colocando em cima da mesa. Todos que passaram ali onde a mesa está, vai ver em cima da mesa aquilo que foi guardado. Mas se tiver escondido, não vai estar em cima da mesa, vai estar no lugar mais oculto da casa. O que significa dizer que mesmo que alguém transite dentro da casa, dificilmente vai conseguir encontrar esse objeto, porque ele não foi só guardado, ele foi escondido. Isso prova o quanto o salmista amava a palavra, o quanto ele tinha gozo pela palavra. Ele poderia muito bem dizer, eu guardei a tua palavra, que é o que dá para entender no versículo 10, quando ele diz, de todo o meu coração te busquei. E significa dizer que ele guardava a palavra, mas aqui ele diz, eu escondi. Porque se está escondido, está no lugar que somente quem escondeu tem acesso. É isso que ele quis dizer. Logo, é mais difícil se arrancar a palavra quando a palavra está escondida no coração. É mais difícil ser tirada. Portanto, que nesse dia, nessa oportunidade, o Senhor possa estar te guardando e nos instruindo a sermos mais zelosos com a sua palavra, a guardarmos, a escondermos a sua palavra, termos mais cuidado com a palavra do Senhor na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você, a sua amada família. Eu te peço que compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal. Agradecendo aos que já se inscreveram e você que ainda não se inscreveu, nos ajude. Inscreva-se e assim você vai ajudar esse canal a crescer e vamos levando a palavra de Deus a mais pessoas depois de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até o próximo, se Deus quiser.